problemas do coração. E exatamente para falar sobre como tratar e prevenir essas doenças é que eu converso agora com o cardiologista Irã Gonçalves. Doutor Irã, muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, Nelson. Obrigado pelo convite. 400 mil pessoas Bastante é um número gente, assustador, né? Muita gente, né? Doença cardiovascular, que inclui aí infarto e derrame, matam em qualquer idade, em qualquer país, mais do que qualquer outra doença. Quando a gente vê dados do mundo inteiro, doença cardiovascular continua matando mais, né? Quando a gente vê dados das Américas, e a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso aqui, mulheres morrem mais de câncer de mama até os 40 e depois doença cardiovascular. Então é um problema de saúde pública, é um problema para a gente se preocupar. Esse caso das mulheres é por conta de reposição hormonal? Não necessariamente. A reposição hormonal é um assunto complexo, mas não necessariamente. Aqui é onde incide mais essa faixa etária. Certo. Depois, nessa faixa etária, a doença é mais agressiva. Nos homens, a partir de que idade? Nos homens, a partir dos 40 anos, infarto agudo do miocárdio. Porque a gente tem visto que há muitos jovens também passando por problemas cardiovasculares e morrendo precocemente, né? Então, se você está falando assim de muitos jovens mesmo, Isso. na faixa etária assim de 20 anos, aí tem sido associado ao consumo de drogas, cocaína, né? Cocaína, crack, levam ao infarto agudo do miocárdio. Lá na faculdade, lá na Escola Paulista de Medicina, a gente teve que criar novos protocolos, porque você vê um jovem de 20 anos de idade, você não, com dor no peito, geralmente não se pensa em infarto, né? Mas o uso de drogas químicas, cocaína principalmente, leva a vasoespasmo e trombose da coronária. Outra coisa, Nelson, que não é muito comentada, é o uso dos energéticos com muita cafeína. Né? Esses energéticos com muita cafeína, e o pessoal toma demais, né? Causa trombose, pode cursar com AVCs. A maioria dos AVCs, dos acidentes vasculares cerebrais, eles são por falta de sangue, são os isquêmicos, uns 80%, ou infarto. Né, também é um problema que está se tornando nas grandes cidades um problema sério. Bom, gente, você falou do muito jovem. Eu digo daquele ali entre 30, 40, até 49 anos, até 40 anos, que é o que você falou dos homens. Muito jovem também. No nosso caso. Nessa situação... também é infarto e nessa situação que você especificou muito bem, há uma mortalidade maior. Se acredita que na faixa etária dos 35, 40, não haja tempo do coração formar vasos colaterais, né? Então, se você fechou uma artéria coronária, é como se você tivesse fechado o encanamento da sua casa e você não tem outro cano para chegar na torneira lá. A questão dessa mortalidade alta, esses problemas do coração, eles são provocados por quais motivos? Então, a gente pensa sempre nos tais dos fatores de risco, né? Você já colocou um aí, homem. Então, tem fatores de risco que você pode mudar e tem fatores de risco que você não pode mudar. Por exemplo, sexo, o infarto incide mais em homem. Ele mata mais mulher, mas ele incide mais em homem. A gente não consegue mudar. Outro fator de risco, história familiar. O paciente às vezes chega no consultório e fala: meu avô morreu de infarto, meu pai morreu de infarto, meu irmão já teve infarto, vai ter um infarto, provavelmente, né? Então, esses são os fatores de risco, história familiar e sexo, que não consegue se mudar. Os outros você consegue modificar. Então, hipertensão, tabagismo, colesterol alto, diabetes, sedentarismo, obesidade, são todos fatores de risco que funcionam como cartas ruins no seu baralho. Você está jogando cartas e sua mão é ruim, né? Então, às vezes eles estão muito associados. A pessoa que fuma acaba sendo obesa, por isso ela também não faz exercício, pela obesidade ela desenvolveu um diabetes, está hipertenso, vai ter o quê? Vai ter infarto ou derrame. Então, você controlando os fatores de risco, né, você diminui a incidência. Essa incidência de infarto, ela vem caindo, mas ainda é a maior causa morte. A gente precisa trabalhar nisso ainda. O senhor relatou aí alguns casos que provocam a doença. Elas podem atuar individualmente, ou seja, o tabagismo individualmente, o sedentarismo individualmente, ou eles têm que ser agrupados?
Não, individualmente. Pessoas que, por exemplo, fumam demais, é individual, né? Ela não precisa de um outro fator de risco. Se ela somar 2 fatores de risco, aumenta a chance. Se ela somar 3, 4, 5, você vai ficando com uma mão cada vez pior, não é? Não vai ganhar o jogo, vai perder o jogo. Por isso a preocupação, né, nas campanhas de prevenção. A Sociedade Brasileira de Cardiologia Invasiva, que é quem congrega os profissionais que fazem hemodinâmica, cateterismo, ela tem uma campanha chamada Coração Alerta, para prevenir, para chamar a atenção das pessoas e prevenir esses fatores de risco, que às vezes são difíceis, né, Nelson? O profissional, você sai para trabalhar, eu saio para trabalhar, o patrão fala, olha, você pode chegar mais cedo, sair mais tarde, e você fala, mas que hora eu vou fazer minha ginástica, né? Uma das principais coisas é manter o corpo ativo, evita a obesidade, evita que você adquira maus hábitos, evita o sedentarismo, evita que você fume. Então as pessoas, como as próprias empresas, como uma regra geral, deviam se esforçar mais em proporcionar esse tipo de atividade para os funcionários. No caso da academia, ou no caso da academia que eu digo que o esporte, sim. Né, a prática do exercício, você tem um mínimo que deve ser feito por semana? Há um mínimo de batimentos cardíacos que provoca ali uma melhora no seu quadro? Como é esse processo? Olha, essa pergunta é muito boa, que às vezes a pessoa acha que ela tem que correr uma maratona. Não tem. Uma vez só é pouco. Eu estou lhe perguntando isso porque agora há pouco tempo 1 ou 2 casos aconteceram nessas corridas, essas maratonas, e o cara na metade da maratona caiu duro, né? Isso é que nem tenista, né? Que não faz nada a semana inteira, chega no sábado, entra na quadra às 8 da manhã e sai às 8 da noite. Fala, fiz minha atividade física. Não é isso, né? A gente até fala, olha, faça tênis, mas vai se preparar para fazer a sua atividade. Como é que é esse preparo? Um dia é pouco, 4 dias parece ser o suficiente, se você conseguir fazer 7 é melhor. Mas 4 dias nós já estamos... Você já pode se declarar solenemente, eu não sou um sedentário. Quanto tempo? Né? 30, 40 minutos. Precisa atingir uma velocidade na esteira, de atleta? Não. A gente pode, às vezes, só andar 40 minutos resolver o seu problema. Para quem gosta de número, a gente geralmente fala assim, 80% da sua frequência máxima. Quanto é a minha frequência máxima? É uma conta. É 220 menos a sua idade. Então, se você tem 50 anos, dá 170 batimentos. 80% de 170 é uma zona confortável de trabalho, né? Então, você começar com 70%, 80% da sua frequência máxima, né, você está indo numa escala que você depois, se quiser, né, e aí se quiser, já muda do preventivo, a gente fala assim, você quer ser atleta? Quer. Aí é outro departamento, é outra entrevista, né? Olha, eu quero ser atleta, tá certo? Aí é outra coisa, né? Mas como prevenção, isso. Agora, por isso que esse atleta de final de semana é complicado. O cara fuma, bebe, não faz nada, chega no sábado, vamos pro rachão com os amigos, né? Faz mal para a saúde. Já tem um churrasquinho antes ou depois, né? Que é para poder dar aquela compensada bacana. Então, a gente está recebendo aqui perguntas dos nossos espectadores. A Erika Quick, acho que é isso, Erika, me perdoe se eu pronunciei errado, Quick. Ela tem 23 anos, ela diz que está muito preocupada porque já sente dores no peito há alguns dias. Ela disse se isso deve ser uma preocupação. Érica, 23 anos, né? Você tem uma possibilidade muito baixa dessa dor torácica, né? Ser de origem cardíaca, né? Com essa idade, e exceto aqueles casos que eu falei, é raríssimo acontecer alguma coisa, né? Se essa dor persistir, não significa que você não tenha que procurar um atendimento para saber o que é. Bom, só reforçando aqui o que o doutor falou, os casos que ele citou lá no começo, se você perdeu, são o uso de drogas sintéticas, tipo cocaína, né? Tipo sintéticas, cocaína, e também o uso desses produtos com muita cafeína, esses termogênicos. Né? E, aliás, sobre termogênicos, vem uma pergunta aqui da Marina Lucre, ela dá boa tarde ao senhor, né? E diz o seguinte, ela gosta de fazer chás termogênicos, transpira bastante e sente muito calor. Posso ter riscos de ataque cardíaco?
Ela falou, se eu entendi, que ela gosta de fazer. Gosta né? de fazer. O grande problema dos termogênicos sintéticos, esses que a gente compra pronto, é a quantidade de cafeína. Acredito que o chá que a Marina faça não tenha uma concentração tão alta, né, desses produtos químicos quanto aqueles que a gente compra prontos aí no mercado. Então vamos agora para outra pergunta. A gente falou de sedentarismo, o senhor já falou de fumantes também ali. Fumar é prejudicial completamente, né? Para câncer, para tudo, né? Para tudo, né? Fumo. E o álcool? O álcool também. O álcool, recentemente, há um mês atrás, houve o Congresso Europeu de Cardiologia e havia uma coisa que talvez as pessoas conheçam, que era o tal do paradoxo francês. Mas francês fuma, francês bebe vinho e francês tem menos doença cardíaca, né? Então o álcool deve ter algum efeito de proteção. No vinho tinto foram isolados alguns fatores de proteção. Mas o consumo excessivo de álcool, e aí a pergunta, mas quanto é excessivo, é difícil de responder. O consumo do álcool está associado, nesse estudo apresentado recentemente, à piora da obesidade, a maior risco de trauma no trânsito, a pessoa esquece que bebeu e vai dirigir, não é? Então o álcool tem que tomar cuidado, não é todo álcool, né, não é todo destilado, por exemplo, tem menos efeito protetor, se é que tem algum, né? No vinho tinto alguma coisa tem, mas as sociedades de cardiologia, não só a brasileira, ela por enquanto evita que se estimule o consumo. Vamos para mais uma pergunta, doutor Irã. A Marina Marim, ela agora fala exatamente sobre uma das decorrências das doenças cardiovasculares, que é o AVC, né? O AVC pode surgir de um problema cardiovascular. Ela falou como é que se identifica, quais são os sinais que identificam o AVC? Que bom que você perguntou isso, Marina. AVC se identifica principalmente por uma fraqueza muscular do lado acometido, né? Por exemplo, não consigo levantar mais meu braço direito, isso pode ser um AVC do outro lado, do lado esquerdo. Se pega a zona da fala, dificuldade de falar, a pessoa fica sem conseguir articular a palavra, né? Algumas dissecções venosas cursam com dor de cabeça, dissecções arteriais. Então são geralmente sintomas motores muito bem definidos. Não consigo levantar o braço, não consigo falar, né? Isso deve levar a uma procura imediata do hospital, porque tem uma janela de tratamento para isso, que a gente chama, né? Até 2h30, dependendo do caso, 3 horas, você pode usar substâncias que tentem dissolver esse coágulo e restabelecer o fluxo. É um entupimento, não? É um entupimento. 80% dos casos de AVC não é porque explodiu uma artéria, isso é o AVC hemorrágico. Isso geralmente são pessoas que têm aneurisma, elas não sabem, isso é mais difícil de dar o diagnóstico, mas são os AVCs isquêmicos, por falta de sangue. Mais uma pergunta aqui, doutor Irã. O João Henrique, ele fala o seguinte: com que frequência com que frequência deve ser feito o teste ergométrico, eletrocardiograma em pessoas com 20 anos de idade? Olha, com 20 anos de idade, poucas recomendações de fazer um teste ergométrico, geralmente para quem quer ser atleta, tá certo? 20 anos é muito cedo. E no eletrocardiograma de 20 anos, né, você pegaria manifestações de doenças congênitas só, né? Então, se a gente fizer assim, 1000 eletrocardiogramas em jovens de 20 anos, arrisca ter 1000 eletrocardiogramas normais. Por que as sociedades recomendam que não se faça? Porque isso aumenta muito o custo do sistema, alguém está pagando tudo isso, tá certo? E você pode ter uma pequena alteração normal sua que vai te levar a fazer novos exames. Então, quando você tem baixa probabilidade daquela doença, então um jovem saudável de 20 anos não tem doença cardíaca, né? A gente parte desse princípio. Vamos falar agora de alimentação. Falamos já do tabagismo, do álcool, alimentação. O quanto os alimentos, a nossa alimentação pode nos fazer mal no coração? A alimentação está relacionada ao aumento de peso, à obesidade. Então, essa alimentação muito industrializada, com muita química, com muito poder calórico, né? Ou com muito sal, o sal e o açúcar são usados como conservantes. Quanto mais artificial a alimentação, pior. Se você sobe na balança, a balança é seu melhor amigo. Subiu na balança, a balança falou, olha,
você está ficando gordinho, tá certo? Não adianta brigar com a balança, sinal que você está comendo muito. No consultório vem em seguida a segunda pergunta, mas eu não como muito. Aí às vezes gera aquele silêncio constrangedor, né? O sujeito está nitidamente obeso e está comendo muito. Então tem que cuidar de quanto e do que a gente está comendo, né? Aquela dieta chamada mediterrânea, alimentos crus, verduras, são saudáveis. E na base da pirâmide está a atividade física. No primeiro andar está a alimentação, né? Sementes, nozes, amêndoas fazem bem, né? Posso comer carne? Pode comer carne. Somos carnívoros, devemos comer carne. E olhar na balança, né? Tudo moderado. Tudo moderado. Sal? Sal o mínimo possível. O que a gente recomenda sempre, Nelson, é tirar o saleiro da mesa. O sal da cozinheira, geralmente você não sente, né? O sal que você coloca, tem gente que senta à mesa, pega o saleiro e joga. Não experimentou a comida, joga sal. Isso é um hábito péssimo, né? Isso vai levar a um outro fator de risco, a hipertensão arterial, né? Um dos componentes da hipertensão é quanto de sal você tem na dieta. Evitar, então, os industrializados, ou seja, comer o básico ali sem exagero e procurar os orgânicos, por exemplo, são ótimos. São ótimos. A dieta do brasileiro sempre é considerada muito boa. Aquela dieta arroz, feijão, salada e um bife é considerada boa no mundo inteiro. Pode ter uma batatinha frita ali de vez em quando. De vez em quando. Com pouco sal. Tem aqui o Rodrigo Ciagi. Rodrigo, perdoe também se eu pronunciei errado o seu nome. Ele pergunta ao senhor, doutor Irã: tenho 26 anos e possuo casos de infarto na minha família. Qual é a probabilidade de eu ter esse problema? E aí ele só complementa que ele tem apenas triglicérides alto. Os triglicérides são dos componentes do que a gente chama das gorduras do sangue, né? Que idade que ele tem, Nelson? 26 anos. 26 é jovem ainda, e ele se encaixa nisso. Ele tem um fator de risco, uma história familiar. Significa que ele vai ter infarto? Não. Significa que ele deve saber disso e prestar atenção, principalmente no decorrer da vida, continua sendo novo, nos fatores de risco. Se os triglicérides dele forem, olha, está no meu normal alto pelo laboratório, tudo bem. Se for 10 vezes o valor normal, ele provavelmente tem uma doença genética associada que deve ter um tratamento específico, né? Triglicérides, valor normal até 150. Olha, eu tenho 150, está normal. Não, eu tenho 1.680. Melhor procurar tratamento específico. Bom, os órgãos regulamentadores, no seu caso, da cardiologia, eles vivem aí alterando esses números sempre para baixo. Para baixo. Sempre para baixo, né? O colesterol estaria em que nível hoje? O colesterol ruim que a pessoa fala, que ele é LDL, é 130 para baixo. O colesterol total, 190 para baixo. Então, se você olha assim, colesterol total, meu colesterol total é 190, a gente vai te perguntar, mas quanto é o seu LDL, seu colesterol ruim? Bom, desses 190 é 180, tá ruim para você. Não, desses 190, essa é uma situação hipotética, óbvio, né? Desses 190, o meu ruim é 50. Você está muito bem, porque o que sobrou é o colesterol bom, né? E por que vai se botando para baixo o limite? Porque se viu que limites mais baixos cursam com menos doença cardíaca, né? A gente, de novo, não está falando que a gente morre de pneumonia, a gente morre de doença cardíaca. Então, é ir baixando. Na década de 40, o colesterol normal, outro dia me mandaram um exame de laboratório de São Paulo da década de 40. O colesterol normal era 250. O resto está 200. Ninguém se preocupa. Agora, mais duas perguntas básicas. Ovo. Que todo mundo antes falava, não, ovo você não pode comer, ou se comer, come um por semana, porque aumenta o colesterol, né? Pode ou não Pode. comer? Ovo é uma briga, né? Americano gosta muito de ovo, né? Ovo é uma briga, né? Talvez o problema seja o bacon, né? Talvez o problema seja o bacon. A galinha não tem culpa, tá certo? Ovo é o seguinte, Nelson, pode-se comer o ovo, e uma coisa que talvez os nossos ouvintes não saibam é que a gente é que fabrica colesterol. Então, muitas vezes, né, vem um cidadão que nem você, elegante, magrinho, obrigado. que faz exercício, não faz exercício, não devia fazer, tem a pressão normal, tá tudo bem, você abre o exame de laboratório dele, um colesterol de 300. A gente é que fabrica esse colesterol. Por isso é que
há uma tendência grande em você baixar mesmo, tratar, né? E o ovo entrou nesse caminho. Ah, não, ele tem um colesterol alto porque ele come muito ovo. Com esses conhecimentos mais modernos, a resposta é não necessariamente. Não necessariamente. Muitas vezes uma pessoa muito magra tem um colesterol muito alto, fica parecendo o nosso ouvinte, olha, meu pai infartou, minha mãe infartou, não é? Café. Café. O café normal do brasileiro também não faz mal, né? Te deixa... Café é uma substância química, agora também falando, as pessoas não devem tomar café como quem toma água. Principalmente se o café de maquininha tem uma concentração grande de cafeína. Então a pessoa toma aí, imagino que no ambiente jornalístico seja que nem no hospital. Café, vamos água. tomar um café? Vamos água. tomar um café? Vamos tomar um café? Então, principalmente café de máquina também não tem um limite, assim, 3, 4 xícaras. Mas comece a contar o seu café, não? Porque senão você vai ficar mais agitado. É uma substância química, ele funciona, ele acorda, a gente fica agitado, fica com a cabeça boa para fazer conta, tudo, mas é um químico que está entrando. Bom, para a gente encerrar, doutor Irã, qual é a idade para se começar a procurar um clínico e depois um cardiologista? Então, dependendo da história familiar, a maioria das sociedades recomenda entre 35 e 40 uma primeira consulta. Porque, Nelson, é muito sério. Se você não sabe a sua pressão, se você nunca mediu, você não sabe quanto é, né? Se você não fez uma glicose, você pode estar com 130 de glicose e não sabe que você é diabético, né? Se você, que nem o ouvinte, tem um triglicérides alto, mas não sabe quanto, também não. Então, é bom saber esses números. Depois não precisa ficar, vou dosar mensalmente, isso. Não, né? Mas esses números é bom saber. E uma coisa importante é que em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como o nosso, a mortalidade das doenças é maior. Não dá para comparar a mortalidade na Europa, que tem as coisas de saúde pública mais resolvidas, que a nossa. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Doutor Irã Gonçalves, cardiologista, chefe da unidade coronária e do pronto-socorro de cardiologia do Hospital São Paulo. Muito obrigado mais uma vez por nos atender e nos esclarecer